palestra Fim do Mundo 2012 sob a ótica milenar do budismo, espiritismo e cultura maia. Desde o ano passado, não se fala em outra coisa. O mundo vai acabar mesmo em 21 de dezembro deste ano? Antes que isso aconteça, de fato, e para que possamos tentar entender essas profecias seculares, que a muitos encanta e preocupa, o Flipócio 2012 traz a vocês essa instigante mesa redonda sobre este tema. Para tanto, convidamos o historiador e professor Marcelo Lambert e dois místicos renomados, a nossa querida Monja Coen, pela terceira vez consecutiva neste Flipócio 2012, e primaz da comunidade zen budista em São Paulo, e o espírita mineiro Marcos Leão. Monja Coen, que reside em comunidade zen budista em São Paulo. Antes, o pequeno perfil dos palestrantes. Monja Coen, que reside em São Paulo, zen budista, participa do Flipócio pelo terceiro ano, como disse, e sempre atrai numerosos admiradores. Desta vez, participa desta mesa temática inédita, expondo a sua opinião sobre o polêmico tema sobre a ótica do budismo. Marcos Leão, mineiro de Belo Horizonte, tomou contato com as ideias espíritas ao conhecer o médium Robson Pinheiro em 1985. A partir deste momento, inicia uma trajetória de paixão e dedicação ao livro espírita e aos eventos da Casa dos Espíritos. Profundo praticante e estudioso da mediunidade, promove no Flipócios 2012 o lançamento do livro Você com Você, de sua autoria, que estará à venda aqui na banca ao lado. Marcelo Lambert, professor, historiador e escritor, é especialista em História das Américas e América Pré-Colombiana. Desenvolve intenso intercâmbio com universidades mexicanas, com ênfase sobre os mistérios da civilização maia. É coordenador geral da expedição Odisseia no Mundo Maia e Inca, programada para julho deste ano, com o apoio do governo brasileiro e de universidades públicas mexicanas, que tem o objetivo de pesquisar as causas do colapso das referidas civilizações, bem como elaborar um levantamento de fontes e documentos sobre o tema. Neste momento, eu passo a palavra ao professor Marcelo Lambert e faço a pergunta. Professor Marcelo, o mundo vai acabar dia 21 de dezembro deste ano? Boa noite. É um imenso prazer estar aqui em Poços de Caldas, uma cidade que há 21 anos eu não revia, e fiquei surpreso com a cidade, uma cidade muito acolhedora, confortável, e remete muito à tradição da minha família, que também é mineira. E é claro, um prazer imenso estar aqui na 7ª Feira Nacional do Livro de Poços. Sem dúvida nenhuma, viver esse momento é incrível, porque tudo que remete à leitura e à cultura no Brasil nós temos que estimular e nós temos que valorizar. Ainda mais com a presença da Monja Coen, a qual eu tenho um profundo respeito pelo seu trabalho e sem dúvida nenhuma estar aqui nos engrandece, todos nós. E claro, Marcos Leão, também pelo seu trabalho, pela sua luta na questão da espiritualidade, que também acredito que é necessário para todos nós, independente de opções políticas, ideológicas, enfim. Bom, respondendo à pergunta inicial, em momento algum os maias falaram, citaram, ou existe qualquer documento que diga que o mundo vai acabar em 21 de dezembro de 2012. Não existe nenhum documento, seja documento, infelizmente, existem poucos escritos, poucos códex que nós chamamos, que são códex, não é? Nós temos apenas preservados, ainda com um certo comprometimento, não existe nenhuma citação. Apenas o Códex de Dresden, que no último capítulo nós temos uma pequena citação, mas que não afirma que no final de 2012 vamos ter o final dos tempos. Sobre a perspectiva filosófica da civilização maia, também não existe nenhuma afirmação.
mesmo porque um dado importante é que os maias eles tinham um pensamento circular. Tudo para os maias era previsto sobre a circularidade. Haja vista que a questão do tempo para os maias, o tempo, eles eram, eu posso afirmar que eles eram fissurados, aficionados pelo tempo. Foi uma civilização que se preocupou, sem dúvida nenhuma, com a questão do tempo. E, ao contrário do pensamento ocidental, o nosso pensamento, que ele é muito linear, os maias eles tinham um pensamento circular. A abstração dessa compreensão leva aos calendários maia, que eu também vou citar nesta noite. Todos os calendários de grande relevância cultural, filosófica, religiosa, eram calendários circulares. Os dois mais conhecidos hoje, Raab, de 365 dias, e o Tzolk'in, que é um calendário santo de 260 dias, que a cada ciclos de 52 anos eles repetiam. E o que termina e começa um novo, agora em 21 de dezembro, é o que nós chamamos de contagem longa. Esse calendário ele tem um ciclo de 5.125 anos e 132 dias, que termina no dia 21 de dezembro, teoricamente, depois eu explico as divergências, e aí começa um novo ciclo de 5.125 anos e 132 dias. E é claro que dentro de cada um desses calendários, eles tinham uma máxima. Esses calendários eram circulares, eles também tinham calendários lineares que atendiam outros interesses sociais. Agora, contextualizando geograficamente, os maias eles ocuparam a região da América Central, principalmente a região de Guatemala, Honduras, Belize e El Salvador, e a região do Yucatán, no México. E esse espaço geográfico ofereceu, sem dúvida nenhuma, grandes dificuldades do ponto de vista físico, da questão ligada à questão do clima, a questão das águas. Para vocês terem uma ideia, na península do Yucatán não existem rios, são o que eles chamam de cenotes, e esse povo conseguiu florescer com mais de 50 cidades-estado, independentes, autônomas, dentro desse território imenso. E mais, cada uma dessas cidades com um processo de comunicação muito interessante. Espantem-se, os maias tinham vias de quase 100 quilômetros para conectar uma cidade a outra, e eu posso afirmar que de todas as Américas, e para o seu momento histórico, colocando isso para vocês agora, por volta de 250 a.C. até 900, nós temos aí um período maia intenso, sendo que o seu ápice foi entre 250 da nossa era até 900 da nossa era. Este período, que nós chamamos como ápice da civilização, eles desenvolveram a escrita mais elaborada das Américas, a astronomia que superou a europeia do mesmo momento histórico de forma impressionante. A matemática maia é algo incrível. A última expedição que eu fiz para lá, que nós ficamos um bom tempo em terras maia, na nossa equipe tinha inclusive um matemático e um astrônomo para dar estrutura para nós, para entender mais a questão da matemática. Uma outra coisa interessantíssima, os maias desenvolveram o zero, e o zero para nós hoje é uma coisa que não tem tanto sentido do ponto de vista filosófico, mas o zero, na verdade, é aquele que dá a conotação do infinito. Por quê? Porque os maias já tinham a noção de que vivíamos num planeta, e esse planeta estava inserido num sistema esse que fazia parte de algo chamado universo. Uma abstração incrível, sendo que no momento histórico, por exemplo, século X, XI, XII, XIII, a Europa ainda, boa parte dos europeus, dentro do seu imaginário, ainda acreditava que a Terra era plana e que o oceano era cheio e revestido de monstros. Portanto, os maias já tinham um conhecimento astronômico fenomenal. Bom, eu só apenas vou fazer aqui, conforme nós combinamos, uma pequena introdução histórica, e agora eu passo a palavra para o Marcos, conforme foi combinado, e depois a gente continua o nosso bate-papo. Então aqui foi só uma pequena introdução histórica da civilização maia. Boa noite. Boa noite. Muito bom. Bom,
Marcos Leão, eu sou mineiro. É a quinta vez que eu venho a Flipostos, né? Sendo que as 4 últimas eu vim como representante da editora da qual eu trabalho, que é a Casa dos Espíritos da Editora e a Altos Planos, editora espírita e espiritualista, que tem os textos de Robson Pinheiro, Calmas Caranhas e agora o meu, Marcos Leão, Você com Você. Sou espírita e, antes de tudo, sou espiritualista. Eu gosto muito de dizer isso, porque dentro do que nós chamamos de movimento espírita, existe um segmento, graças a Deus, bem pequeno, mas que entende que o espírita deveria simplesmente cuidar daquilo que diz respeito à doutrina dos espíritos apresentada por Allan Kardec. Eu sou espírita e sou espiritualista, por consequência, eu leio tudo aquilo que é bom e retenho ainda mais tudo o que for melhor. E dentro desse assunto, o que o Espiritismo tem a nos mostrar é o seguinte: independente das civilizações com as quais a gente lida ou lidou algum tempo atrás, nós somos o princípio inteligente da criação. Nós somos espíritos, ou alma, ou uma centelha divina, seja o nome que a gente queira dar. E dentro desse princípio, essa centelha divina, ou esse princípio inteligente da criação, através da reencarnação, vai aprendendo a lidar com as questões que dizem respeito a ele como um todo, seja sob o ponto de vista social, político, religioso, e com as relações que guardam em sua intimidade. Então, quando a gente é questionado sobre essa questão, né, o mundo vai acabar, eu sempre brinco assim, porque eu sou meio terrorista. Vai. E as pessoas já olham assim, né? Este mundo que nós conhecemos, na verdade, já começou a terminar, né? Se é que posso dizer dessa maneira. Mas não esse mundo temporário, o mundo das nossas construções, sob o ponto de vista de emoção, de psicológico, de relacionamento. A nossa terra, a nossa sociedade está sendo sacudida por um vento renovador. E a destruição, sob o ponto de vista da espiritualidade, ela não define um fim de uma maneira total. É um processo de transformação. E nós estamos nesse processo de transformação. A nossa casa planetária, a nossa casa íntima, está sendo mexida em todos os seus compartimentos. E uma vez sendo movimentadas, é claro que aos olhos daquele que vive na superfície, estamos a caminho do caos, o caos definitivo, em que tudo aquilo que a gente construiu vai terminar e acabar. Não, o Espiritismo não entende assim. O Espiritismo entende que nós somos seres num processo de crescimento, de descoberta, inseridos dentro de uma lei que nós chamamos de lei de progresso, e sobre essa característica, sobre essa estrada, a humanidade vai caminhar. Óbvio, teremos momentos mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo? Certamente teremos. Mas também teremos a condição de estabelecer uma relação mais harmoniosa, mais inteirada com o instante com os quais a gente vai se deparar no futuro. Então, esse mundo imediatista, esse mundo em que as pessoas, na sua grande maioria, querem se dar bem, sem levar em consideração o indivíduo, uma sociedade como um todo, esse sim vai terminar e a gente já pode verificar que o processo já teve início. Agora, a nossa existência nessa casa planetária, ela vai ser permitida pelo Criador na medida em que a gente se redescobrir como ser espiritual e fazer com que ela se torne uma escola de aprendizado nas suas várias salas e nas suas várias matérias que dizem direito ou dizem respeito diretamente ao espírito. Hoje, quando o nosso amigo, a monja, nós estávamos conversando ali, nós fomos unânimes, né? Nós precisamos de espiritualidade, independente da escola em que você esteja, seja ela católica, espírita, budista, nós precisamos de espiritualidade, para que a gente aprenda a lidar com essas questões naturais, inerentes a todos os planetas que estão em transformação. Essa é a mensagem do Espiritismo para esse momento tão interessante e único que nós estamos vivendo na atualidade. Para você, monja.
Bom, o budismo está no ano 2578. Então, nós já passamos 2012. Mas eu acredito que o 2012 do calendário corresponde a este 2012 que nós estamos vivendo agora, do calendário maia. O mundo acaba ou não acaba? Eu acho que quando cada um de nós morre, o nosso mundo acaba. E a maneira que nós vemos o mundo acaba conosco. Porque é uma maneira única. Vocês têm medo de morrer? Vocês gostam da morte? Você é contra a morte, né? Não é? Não é legal isso? Acho que o ponto principal dessa nossa conversa é a morte. Como é que nós nos relacionamos com a morte, né? Imagine todo mundo morrer, que gostoso, não? Todo mundo morrer junto, acaba tudo junto, né? Por que eu vou morrer sozinho, né? Se eu posso morrer com todo mundo, com toda a terra. É mais gostoso, não é? Você morrer sozinho, sem graça, deixa pessoas que você gosta. Imagine que a terra toda desaparece com você. É uma ideia fascinante. E, ao mesmo tempo, tem um ponto interessante. Por que de tempos em tempos a gente vem trazer de novo essas profecias, né? O que é essencial na nossa vida? Imagine se realmente nós tivéssemos certeza absoluta que no dia 21 de dezembro deste ano, tudo vai acabar. Não é uma questão de pânico, é uma questão de como que eu aprecio cada instante da minha vida. O que é essencial na minha vida? O que é realmente importante? Percebe como você pode usar isso de uma outra forma? Não de dizer eu tenho medo, não quero morrer, ai que horror, o mundo vai acabar, o que eu vou fazer? Não, olha que bonito, o mundo vai acabar, vai sim, como ele disse. Todos nós vamos morrer, isso não tem jeito. Cada um de nós, tudo que nasce, inevitavelmente morre. Cada um de nós nesta sala vai morrer, no seu tempo, no seu momento. Nós nem sabemos como vamos morrer. Podemos morrer de doença, podemos morrer de desastre, inúmeras formas de morte, não é verdade? Nós não gostamos de pensar na morte. E, de repente, alguma coisa como esta, ela nos traz uma mensagem que pode ser muito interessante, esta reflexão de que, como que eu vou morrer? Quando eu comecei a minha prática nos Estados Unidos, zen budista, nós fizemos um encontro num hotel, porque havia tanta gente que não cabia no nosso centro. E uma das meditações que nós fazíamos e que o professor nos orientava, dizia assim: sente-se e pense na sua morte. Veja você morrendo. De que jeito? Em que circunstância? Quem está perto? E depois comente. E é interessante porque a gente tem uma certa relutância sobre isso, né? Então, este tema me remete muito a esta reflexão que nós podemos fazer, que tem a ver com a espiritualidade, tem a ver com as civilizações e as culturas, o nosso relacionamento com a morte e com o finito. Porque nós gostamos do infinito, nós gostamos do zero, nós gostamos do círculo perfeito. E o círculo aberto? E o círculo imperfeito? E o término disto que é a nossa existência humana. Tão gostoso viver, não é? Com as nossas brigas, encontros, desencontros, doença, saúde. Não é gostoso? Então, quando fala vai tudo acabar, diz, ai, não pode acabar. Né? Não quero que acabe, sou contra. Não é verdade? Mas existe uma coisa que é verdadeira, tudo que começa inevitavelmente termina. Agora, Buda tinha um outro ensinamento que ele dizia o seguinte: o ensinamento superior é o não nascido e o não morto. Que não há nem nascimento, nem morte. Que tudo é um processo incessante e logo circular. Havia um monge na China, no século VII, que é alguém que eu aprecio muito, ele se chamava Gensha Shibi, era um pescador, e todas as manhãs ele saía pescar com seu pai. Ele gostava do pai, tem gente que não gosta, né? Ele gostava muito do pai e gostava de pescar com o pai.
E um dia o pai caiu no mar e ele não conseguiu salvar o pai. Ele ficou muito triste. Então, sentado no barquinho dele, de repente tudo ficou muito calmo, muito tranquilo, e a lua se refletia perfeitamente nas águas. E ele se lembrou que os monges zen costumam dizer que a nossa mente deve estar tão tranquila como um lago que reflete tudo tal qual é. Se a capacidade de ver a realidade assim como ela é. Isso é a sabedoria suprema. Ele então resolveu, voltou para a praia, deixou o barquinho dele e foi para esse mosteiro se tornar monge. Em pouco tempo ele se tornou abade. É uma coisa rara, porque os mosteiros eram centros de erudição. Geralmente quem ia para os mosteiros eram os aristocratas. E lá vai dar origem também às universidades, às escolas, aos centros de estudos. E o nosso amigo era quase que iliterado. Ele era um pescador muito simples. E ele se torna um abade. E as pessoas vêm de toda parte da China perguntar a ele, mas qual é a essência dos ensinamentos de Buda? E ele dizia, tudo que existe é como uma joia arredondada, que não há dentro nem fora. E nós somos a vida desta joia. Olha que bonito. Nós somos a vida desta joia. Naquela época, como ele bem disse, se achava que a Terra era plana. Como que este ser humano acessa a este tipo de visão que hoje nós, com a ciência que temos, sabemos? Que tudo que existe é uma joia arredondada, sem dentro nem fora. E nós somos a vida desta joia, em constante transformação. É por aí que nós, no budismo, caminhamos. Bem, aproveitando essas palavras inspiradoras da monja Coen, eu tenho em minhas mãos aqui um livro de um filósofo chinês chamado Lao Tse, Tao Te Ching, o qual eu mostrei para a monja antes da palestra e ela me aconselhou, né, monja, a apresentar a vocês que não conheçam. Espiritual e filosoficamente, Tao Te Ching de Lao Tse é um dos mais importantes livros da humanidade, junto com o Bhagavad Gita de Krishna e Mensagem Viva de Cristo, representa a sabedoria espiritual que orienta o ser humano para a sua autorrealização. Escrito na China milenar há mais de 2.600 anos, foi traduzido para quase todas as línguas modernas, tornando-se livro de cabeceira de reis, filósofos, educadores, cientistas, políticos e homens de ação. O conteúdo do livro é apresentado em 81 capítulos, brevíssimos, em forma de pequenos aforismos, muitas vezes paradoxalmente. Lao Tse, o jovem sábio, viveu no 6º século antes de Cristo. Passou metade de sua vida, cerca de 40 anos, na corte imperial da China, trabalhando como historiador e bibliotecário. Lao Tse tinha grande familiaridade com a situação política do Celeste Império e foi contemporâneo de Confúcio, Pitágoras e Buda, outros transformadores do mundo. Nesse mundo que a gente vive de violência, intransigência, racismo e uma série de outras perversidades que a gente tem visto por aí, que nos faz pensar até numa nova Idade Média, eu separei exatamente o aforismo 8, cujo título é A Sabedoria da Não Violência. A vida verdadeira é como a água. Em silêncio se adapta ao nível inferior, que os homens desprezam. Não se opõe a nada, serve a tudo, não exige nada, porque sua origem é da fonte imortal. O homem realizado não tem desejos de dentro, nem tem experiências de fora. Ele é prestativo em se dar e sincero em falar, suave no conduzir, poderoso no agir. Age com serenidade, por isto é incontaminável. Eu retorno a palavra à monja Coen, antes dos debatedores trocarem palavras entre si, que gostaria que a senhora comentasse esse aforismo, monja, e fizesse até um paralelo histórico entre esses dois personagens iluminados da nossa humanidade, Buda e Lao Tse, que foram contemporâneos.
Shakyamuni Buda, que é o nosso personagem histórico, Buda, ele viveu na Índia 2.600 anos atrás. Buda era um príncipe que ele larga o seu castelo, o que eu digo, as coisas difíceis de serem abandonadas, porque ele começa a ter um questionamento sobre o que há dor e sofrimento no mundo. Existe dor e sofrimento no mundo, e será que existe uma maneira de minimizar dor e sofrimento no mundo? E a conclusão que ele chega, depois de várias práticas diferentes, a última prática que ele faz é a meditação sentada, e nesta meditação ele tem a sua experiência mística, e a frase que ele diz, que é muito importante, é: eu, a grande terra e todos os seres, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. É uma frase em que não há mais separação. A ideia de um eu separado, que nós dizemos que é uma delusão, diferente da ilusão. A ilusão é alguma coisa que eu não posso ver, mas que acontece e que me dá a impressão de. Mas se eu acredito nesta impressão de que não é verdadeira, nós chamamos de delusão. A ideia de estou separado do resto é uma delusão. Vejam que é impossível nós nos recortarmos da realidade. Aqui estou eu separada de vocês. Não só por este oxigênio que neste momento está circulando entre nós e nos nossos corpos, e que já passaram por quantas outras espécies de vida. Árvores, cachorros, cavalos, passarinhos, etc. Né? Um punhadinho de terra que a gente pega, quantas formas de vida. Então essa percepção, essa mudança de olhar, é uma coisa que disseram que nesta época, época de Buda, Confúcio, etc., é chamada época axial. É uma época em que houve uma grande mudança na mente humana, na interpretação e na maneira de nos relacionarmos com o mundo. O que nós estamos passando agora talvez esteja se aproximando disto. Quando ele diz que o calendário maia, agora 5.000 anos, e alguns quebrados, né, acontecem, é um momento de transformação, sim, da nossa espécie. Veja que interessante. O budismo ele vai chegar na China e ele vai ter uma influência muito grande, voltando à sua pergunta, de confucionismo e de taoísmo. O confucionismo vai falar muito da ancestralidade e do respeito aos nossos ancestrais de nossa família, aqueles que já morreram e os que não morreram, o respeito ao mais velho, aquele que veio antes. E ele vai tratar muito de coisas de Estado, de política, de relacionamentos humanos. Enquanto o taoísmo, ele vai falar mais desse espírito, ele vai falar do caminho. Tao significa o caminho. E este caminho que é maior do que nós. Mas que quando nós nos percebemos pessoas do caminho, quando nós entramos nesta correnteza, quando nós percebemos que somos esse caminho iluminado, há uma mudança muito grande em nossas vidas. Porque nós não vamos atrás daquilo que o nosso eu egóico, pequeno, está correndo atrás, mas uma percepção do nós. E se nós vivenciamos esse nós, a nossa mudança de relacionamento com a realidade é incrível. A isso nós chamamos de espiritualidade. A meditação, às vezes as pessoas confundem um pouco. Elas acham que é estudar a si mesmo. Sim, é estudar a si mesmo, mas uma outra frase que vem em seguida é esquecer-se de si mesmo. E esquecer-se de si mesmo é ser iluminada por tudo que existe. Então é o encontro com o sagrado. Não é encontro com os seus desejos, apegos e vontades. Isso é o princípio de um processo meditativo, onde o livro dele tem um nome maravilhoso, né? É você com você mesmo. O eu estudando o próprio eu. Mas não é o eu estudando o ego, usando a linguagem de Freud. Não é eu estudando o meu eu menor. Através desse meu eu menor, que quer ser iluminado, que quer ter sabedoria, eu acesso o meu eu maior. Eu esqueço o meu eu menor. Isso é meditação verdadeira e profunda. Nunca vou conhecer as nuances das minhas raivas e aversões. Isso é um pedacinho. É como se eu fosse olhar uma superfície muito
pequena da mente, da consciência, mas existem outros níveis de consciência. Então, chegando na China, o budismo vai ter uma influência muito grande do taoísmo, que é o que ele leu agora, e a gente vai começar a falar de caminho de Buda. Então, nós temos uma junção. Na verdade, são coisas diferentes, porque Buda vai falar uma coisa que taoísta não falava. O Buda vai dizer o seguinte, que tudo o que acontece agora é a lei da causalidade, causa, condições e efeitos. E o que nós fazemos vai ter repercussão nesta vida, em vidas futuras e em vidas distantes desta. Ou seja, esta rede, esta teia da vida, ela não é apenas para esta existência. Esta existência é o resultado de todas as existências do passado e esta existência é corresponsável por aquilo que virá no futuro. Então, quando nós falamos de ecologia, sustentabilidade, nós estamos falando também de ensinamento de Buda. Porque que herança nós estamos deixando para nossos filhos, netos e bisnetos, vai depender do que nós fazemos agora. Então, é assumir uma responsabilidade muito grande. E aí a gente volta a dizer para o taoísmo, sim, é verdade, porque é nesta vida. Não vou deixar para a próxima. Eu vou fazer menos nessa, porque na próxima eu vou melhorar. A gente fala, não vai não. Olha a chance que te deram, é agora. Porque pode ser que o mundo acabe. Ai, que delícia, e aí? Ele acabando, é bom que a gente acabe feliz, né? Dizendo, fiz o meu melhor, que gostoso, né? Viver bem a minha vida. E mesmo esse 21 de dezembro, olha quanta gente vai nascer até lá. E quanta gente vai morrer antes de 21 de dezembro, né? Nós estamos criando condições de felicidade, de harmonia, a curto, médio e longo prazo. E se não tiver longo prazo? Não tem importância, né? A gente deixa de fazer as coisas porque não tem longo prazo. A gente continua fazendo. A gente continua cuidando. É por aí que eles se unem, de certa forma, né? Ligando o que Monja Coen disse e pedindo a palavra do Marcos, a causalidade budista se assemelha em gênero, número e grau ao karma. Isso. Espírito. Eu acho fascinante essa questão dos ensinos, né, que esses avatares, esses mestres, nas suas épocas, com as condições que tinham, ofereceram e oferecem para nós, né? E é exatamente isso que nós estamos vivendo hoje. Nós, indistintamente, somos chamados a participar. Nós temos que descruzar os nossos braços e entender o potencial de realização que cada um de nós tem. E a partir desse entendimento, dessa introspecção que vai lá dentro da nossa alma, busca os nossos valores, reavalia a nossa posição no mundo, mas no mundo como um todo, a gente partir em relação àquilo que nos cabe nesse latifúndio. A condição, ela já foi estabelecida, e olha que ela está muito mais difícil, porque ela contou com a nossa infeliz participação. Hoje não há mais tempo de você partir uma vivência, sob o ponto de vista de espiritualidade, entendendo que você ainda é capaz de lavar sua calçada com água tratada da Copasa. Não há como você desassociar vivência de espiritualidade, seja ela que escola for, se você é capaz ainda de abrir a janela do seu carro e jogar displicentemente um papel de bala. Não há como você entender-se com esse Criador, seja a denominação que você queira dar a Ele, se você joga o óleo da fritura da sua batata frita no ralo da sua pia. Não dá para a gente fazer isso mais. Não dá para a gente viver assim, dessa maneira. E como a monja disse, nós estamos construindo o nosso futuro, é hoje. E a expectativa do que nos visita hoje é fruto do que nós realizamos ontem. E se eu tenho uma conotação religiosa, seja ela qual for, que me adverte ou que me esclarece que eu terei vidas futuras,
Que se dane essas vidas futuras, eu quero vê-las agora realizadas aqui no presente, na expectativa e no momento em que eu me torne uma pessoa melhor. Então é o agora que nós devemos buscar as nossas mudanças, nas nossas condições, nos mínimos detalhes. Nós somos muito, tudo para nós tem que ser muito grande, né? As realizações têm que comover uma sociedade como um todo. E a ideia de vivência e de sobrevivência da humanidade não passa por esse caminho. São nas coisas menores, são no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, na nossa forma da gente lidar conosco, com aquilo que a gente espera de nós e dos outros, é na nossa relação, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente conhece, com as pessoas que a gente não conhece, é que nós vamos estabelecer um parâmetro de felicidade nesse momento. O futuro, eu não sei quando ele vem, não é? Aliás, nós já estávamos no futuro, quando a gente estava ali atrás, estávamos no futuro, agora já não é mais, já é passado. E ele está sendo um momento interessante, porque nós, no passado, quando estávamos aqui atrás, sentamos e conversamos. O que é que nós vamos fazer? Qual é a base do nosso discurso? Quem é que deve estabelecer o primeiro contato com o público para que a gente possa se fazer entendido e as pessoas também saírem daqui satisfeitas em relação às dúvidas que apresentam? Então, tudo é fruto de uma elaboração. Tudo é fruto de um trabalho em conjunto. Não há como a gente estabelecer qualquer coisa se não for assim. Mas que antes que isso aconteça, nós temos que começar a arrumar a nossa intimidade, a fazer essas investigações. Já passou do tempo em que a gente direciona o nosso viver na mão de terceiros, né? Olha, quantas vezes a gente vê isso. Nós vamos chegar aí no tempo das eleições de novo, nós vamos colocar todas as nossas fichas em cima de políticos que a gente conhece ou não, honestos ou não, nós estamos aqui para jogar. Mas será que deve ser assim? As nossas fichas devem ser colocadas nas mãos dessas pessoas de maneira que a gente haja como Pilatos. Fui lá, fiz a minha obrigação e lavei as minhas mãos, né? O texto diz da violência e da sabedoria de refletir, né, sobre um lago tranquilo, a imagem e semelhança do Criador, porque é uma lua criada pelo ser superior, e que a nossa mente possa ser assim. Mas como, se a gente não estabelece um critério de bem viver para conosco mesmo? A gente confunde tantas coisas, nossas relações são feitas em cima de tantas fragilidades, e não venha nos dizer que a gente não tem essa condição, porque nós temos. A prova é que somos e seremos visitados por pessoas que tiveram essa coragem. E elas não são diferentes porque realizaram isso. Elas são diferentes porque tiveram a coragem de começar, de investigar os seus valores, os seus potenciais, de tirar um tempo para uma observação externa e voltar-se para uma observação interna e ver onde eles poderiam ser melhores. A partir do instante em que eles se tornaram melhores, eles melhoraram o que estavam à volta deles. Eu acho que é essa a proposta, não é? Diante dessa discussão toda, se vai acabar ou não vai, né, monge? Eu não sei se vai ser daqui a pouco. Mas o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? E, por consequência, o que está ao meu derredor, aquilo que eu tocar como Midas, quando ele tocava tudo virava ouro, possa tornar-se aquilo que eu entendo como expectativa de vida. Eu acho que essa é uma grande pergunta que a gente pode fazer e todos nós estamos incluídos nela, independente de raça, de credo, de posição social, de idade, de denominação política, nacionalidade. Nós somos humanos, espíritos, e todos queremos uma coisa em comum, que é ser feliz, na expectativa que esse mundo maravilhoso tem a nos oferecer. Então, casa direitinho com o que a nossa companheira monge e o budismo tem a nos oferecer, né? Puxando para esse gancho histórico e aí incidindo o foco sobre o nosso querido Marcelo, nós falamos vários personagens, né, monge? Históricos, fascinantes. A história da humanidade é feita de personagens fascinantes. Nós somos hoje o que fomos e seremos consequência dos nossos atos, bons ou ruins, né? Você acabou de enumerar.
O mundo das civilizações, né, Marcelo, é fascinante e é impressionante como essas civilizações pré-colombianas nos ensinam tanto, estando tão distantes no fundo do tempo da humanidade, né? E você mesmo disse aqui atrás, agora há pouco, que existem muitas inverdades a respeito, principalmente dos maias. A minha pergunta, e ampliando um pouco o leque, os maias, os incas, os astecas, que são realidades próximas sul-américas, né? Como você classificaria, assim, em termos de fluxo de tempo, assim, localização do tempo e questão de evolução enquanto civilização, e que legado eles deixaram para a gente hoje? Ok. Bom, primeiramente, vamos contextualizar geograficamente. Os maias, eu já disse a vocês o espaço territorial que eles ocuparam. Os incas, vocês bem sabem que eles ocuparam a América do Sul, principalmente a região da América Andina. Os astecas, eles ocuparam a região que hoje é a Cidade do México. Inclusive, a Cidade do México, ela está construída sobre a capital asteca, que é Tenochtitlán. Inclusive, no meio da cidade, no centro da Cidade do México, nós temos zonas arqueológicas e ruínas dessa antiga cidade de Tenochtitlán, que estava sobre um lago chamado Texcoco, e que durante muito tempo eles chamaram de Veneza brasileira, porque essa cidade ela estava assentada também em canais. Aquela região ela é ocupada por vários povos pré-colombianos, né? E os maias, os astecas e incas, eles tiveram momentos históricos diferentes. O ápice da civilização maia, como eu disse, foi por volta de 250 a 900 da nossa era, e o colapso da civilização ainda é uma questão muito pesquisada. E eu vou me apropriar desse momento para defender, inclusive, uma teoria na academia aí que eu venho tratando, que agora vem mudando muito, que é o seguinte, sobre a questão do colapso. Nós sabemos que os maias, eles não tiveram o devido cuidado com a questão ambiental. Eles desmataram muito. Para vocês terem uma ideia, para fazer um degrau de uma pirâmide, por exemplo, a pirâmide de Kukulcán, traduzindo serpente emplumada, na cidade de Chichén Itzá, no Yucatán, no México, para cada escada, cada degrau, eles usavam uma média de 25 árvores. 25 árvores que eram usadas para queima, para a produção de uma argamassa que assentava os blocos de rocha. Portanto, isso causou um empobrecimento desse solo, em contato direto com o sol e com a chuva, causando assim um colapso na agricultura. Colapso esse que deixou com que essa civilização entrasse num processo de falta de abastecimento, e aí sim um grande problema. Temos dados hoje que mostram que nós tivemos algumas guerras entre as cidades-estado da civilização maia, guerras motivadas inclusive pela questão da fome, pela questão da agricultura, que começa a não mais atender. Existe uma possibilidade, só que essa nós não temos provas ainda, então por isso é apenas uma suposição, de que pode ter havido algum tipo de pestilência, mas como eu disse, não há provas biológicas que a gente possa discutir isso com consistência. E o final disso tudo vai produzir, e aí eu acho que dá para refletir 2012, depois que eu contextualizar as outras duas, que foi uma profunda crise de fé. Por quê? Toda a civilização maia, absolutamente toda a civilização maia, era pautada na questão da fé. Existia uma estrutura religiosa muito bem organizada e hierarquizada. E o rei sacerdote, que eles chamavam de Arauquim, ele praticava vários rituais. Rituais de sangria, rituais que eles acreditavam que dialogavam com os deuses, rituais que levavam a oráculos que respondia. Eles eram politeístas, portanto vários deuses. Esses vários deuses, cada um atendia uma necessidade. Deus da chuva, Deus da agricultura, Deus do sol, Deus da lua. Eles eram parte da natureza, eles acreditavam que eles eram parte disso tudo. Eles não estavam à parte, eles eram parte disso. Na verdade, eles eram o todo.
E quando falta chuva, que nós temos um dado dentro de pesquisas meteorológicas, que esses dados nós conseguimos junto à NASA, na Universidade da Flórida, nós tivemos um período de seca que coincide com o colapso da civilização por volta de 900 da nossa era. E como eu posso entender um rei sacerdote que está sangrando, que está sacrificando, que está fazendo rituais, mas aquela criança está passando fome? Então, aquilo que era mais sagrado, que era aquele indivíduo que cumpria um papel social, que era produzir possibilidades espirituais, e isso sempre eu estou dizendo na perspectiva da civilização maia, de repente ele para de atender. Então aquela sociedade que estruturalmente era muito organizada, ela começa a se tornar frágil, como a nossa é. A nossa sociedade é extremamente frágil. Inclusive, eu sempre discuto, a problemática da fé não é a fé, é o quanto ela é profunda. Porque a nossa fé, ela só às vezes sobrevive na alegria e na adversidade. Eu a questiono. Então, essa mesma civilização que até então tinha toda uma deidade, um conjunto, um panteão de deidades que atendia, e no momento que não atendeu, aquilo começa a colapsar. Então, a crise de fé, que inclusive até defendo isso nesse livro, é exatamente essa questão, que vai determinar o possível colapso. Essa última expedição que eu fiz no México e toda a Terra Maia, foi exatamente tentando buscar respostas com locais. Eu estive com anciões, eu estive com xamãs que lidam com esse assunto, e depois, num outro momento, eu acho que ainda hoje dá para a gente falar sobre isso. Então, a questão da fé. Em relação aos astecas, foi um povo guerreiro, eles tinham uma estratégia de controlar os povos adjacentes, que foi inclusive um dos métodos que os espanhóis usaram para conquistar os astecas, porque quando os espanhóis chegaram em 1492, os maias já estavam colapsados. Quando eles chegam aqui, poucas cidades ainda eram preservadas da civilização maia, então boa parte da civilização já estava desestruturada. Inclusive a cidade que teve mais contato na região do Yucatán já era a maia tolteca, que recebeu influência do norte do México, como representante maior tolteca, a cidade de Tula, onde vocês já devem ter visto aqueles totens que são chamados de Atlantes, que o Eric von Däniken usou na década de 80 com seus livros, eram os deuses, astronautas, enfim. Então isso fica na cidade de Tula, que é tolteca, que depois vai influenciar Chichén Itzá, que é maia tolteca. E os astecas, eles deixaram um patrimônio artístico sensacional, filosófico, um conhecimento impressionante também. E os incas, pessoal, os incas realmente foram um império, que essa nossa próxima expedição agora, que a gente vai fazer uma varredura em terras incaicas. Os incas, eles se constituíram como um povo, como um império, que também conquistava os povos adjacentes, que deixaram uma arquitetura sensacional, haja vista Machu Picchu, que é de conhecimento mundial, né? Que ali ainda nos é um grande mistério qual era o objetivo central de Machu Picchu. Acreditamos historicamente que era uma cidade administrativa, né? E tem, é claro, todas as outras questões que envolvem misticamente essa cidade. Os altiplanos de Machu Picchu ficaram soterrados durante séculos, não é isso? Isso, ela foi reencontrada em 24 de julho de 1911, portanto nós fizemos 100 anos agora do redescobrimento de Machu Picchu, porque para os locais ela não era algo, não estava perdida, né? Quando os americanos lá chegam e eles retomam a pesquisa de Machu Picchu, isso em 1911, vai trazer para o mundo uma outra história. Porque até então, a Machu Picchu era uma lenda, como as 7 cidades Inca, né, que chega na 7ª cidade, que muitos defenderam que está no platô da floresta amazônica, que trouxe pessoas de vários lugares atrás, como por exemplo o famoso coronel Percy Fawcett, que veio da Inglaterra, teve uma passagem profunda pela Índia, como coronel britânico,
e depois ele vem aqui, inclusive na época de Rondon, ele que vai achar a nascente do Rio Verde, que vai delimitar a fronteira e limite nossa com Bolívia e outros países da nossa América. Então, essas civilizações, a última parte da sua pergunta, o legado. Hoje, eu digo em todos os lugares que eu venho falando, que todos eles deixaram grandes legados para nós. Mas o maior legado, eu estou tirando agora a questão científica. O maior legado, na minha opinião, dos maias é 2012. E eu vou dizer por quê. E no caso dos incas e dos astecas, eu acho que é a grande questão de dizer o seguinte: o ser humano é magnífico. Não importa o espaço territorial que ele está. Não importa a religião que ele professa. Não importa o seu partido político. Não importa onde ele nasce. A alma humana, ela é sensacional. Nós podemos fazer esse mundo um lugar maravilhoso. Por que não fazemos? Por quê? Será que é a máxima do capital que está nos dividindo? Será que é o capital que está cada vez mais nos dividindo em horas de Facebook, Twitter e tantas outras redes sociais que tiram a nossa humanidade? É mais fácil conhecer virtualmente do que olhar nos olhos do outro. Perdemos a sensibilidade. Eu acho que a maioria aqui deve lembrar do ET. Aquele ato do toque do dedo do ET, aquela é a metáfora mais profunda da sensibilidade. O toque. Hoje esse dedo, ele só toca o enter. Percebe? Eu dou aula para todas as idades. Eu sou professor universitário, mas eu dou aula para todas as idades. E eu canso de dizer o seguinte, que hoje parece que a gente tem cada vez mais vácuos esperando o cheio. E o cheio tem que ser com qualidade. E eu acredito que a responsabilidade social dessa mesa e desse evento é levar o cheio. Com a palavra de cada um dos meus amigos aqui de mesa. E eu contextualizando historicamente esse momento. Então, meus amigos, eu acho que temos que ser o cheio que completa o vácuo. Infelizmente, a espiritualidade ela foi materializada no mundo que a gente vive. E a matéria está sendo volatizada. Eu acho que esse é o maior problema da sociedade hoje. Então, é isso. Eu gostaria de me dirigir a palavra ao Marcos e, por extensão, também à Monja na sequência. Eu sou jornalista de formação, católico de batismo, espírita por convicção, e adoro o taoísmo, adoro o budismo e todas essas crenças, essas filosofias orientais que eu acho que ensinam há milhares de anos, né, Monja? E continuam ensinando. Do ponto de vista evolucionista, se é que a gente pode dizer assim, Marcos, o pouco que eu sei do espiritismo. Uma vez eu li um livro sobre teosofia que diz de subplanos espirituais, 7 subplanos espirituais. Físico, mental, astral inferior, astral superior, átmico, monádico e divino. Há quem diga que poucos encarnados nesse planeta chegaram a esse 7º nível, e Jesus Cristo com certeza é um exemplo disso. Da mesma forma, Chico Xavier, eu penso que seria uma encarnação do próprio Kardec, pela grandeza, considerado um dos maiores médios do mundo, né? E também dizem que a humanidade, numa escala evolucionista, de 0 a 10, estaria no 2, 3. Então, quer dizer, a gente tem muito caminho a andar, se é que o mundo não vai acabar, né? Mas eu acho que o espiritismo, né, Monja, e o budismo tem muito a dizer nesse sentido de um estágio de evolução que a gente se encontra nesse momento, e não só refletindo sobre que essas civilizações fantásticas que viveram há centenas de anos atrás continuam nos ensinando e motivando pesquisas fascinantes como o Marcelo vem desenvolvendo atualmente. Pois não. Bom, o espiritismo, na minha visão, nada mais é uma releitura que os espíritos apresentaram a Kardec e ao povo ocidental, o que
os milenares do Oriente já apresentavam, né? Haja vista que no Espiritismo nós somos convidados a experimentar um homem tridimensional, que é o homem composto do corpo físico, de uma estrutura que intermeia esse corpo físico que a gente chama de perispírito, e a sua essência, que é o eu, ou o princípio inteligente da criação, ou espírito. Esse corpo perispiritual, que é a roupa dessa essência que nós chamamos espírito, e que está entre o corpo físico e a inteligência, é a somatória de todas essas estruturas, né? Corpo astral, corpo mental inferior, corpo mental superior, e cada um com as suas funções. Na época da codificação, talvez não fosse o objetivo de Allan Kardec, mas hoje nós temos a condição de desmembrar essa essência energética e descobrir as suas funções sob o ponto de vista de realização, de comportamento, de espiritualidade, de emoção e de sentimento. A doutrina espírita nos diz também que nós vivemos em várias dimensões, mesmo no corpo físico. Em determinados instantes, quando a gente entra pelo processo de desdobramento ou de meditação, ou seja, o outro nome que a gente queira dar, nós penetramos e somos interpenetrados pelas essências, as vivências e as coletividades que habitam essas dimensões. O fenômeno da morte física, que a monja brincou tanto, né? É um processo de deixarmos na dimensão competente o corpo físico e a nossa essência alçar voos às outras denominações de vida, que Jesus apresentou como as várias moradas da casa do Pai. Acreditando ou não, entendendo ou não, é esse o mecanismo que nos faz vislumbrar a potencialidade do ser. Como ele mesmo diz, a sensibilidade e a tentativa de nós nos humanizarmos é o grande caminho. Hoje, nós temos tecnologia a dar e vender, né? E digo a vocês, como um grande desconhecedor dessas tecnologias, nós temos muitas coisas guardadas em segredo, que ainda não foram colocadas à nossa disposição, porque certamente iria causar um colapso tão grande que a nossa humanidade se veria ainda em maiores dificuldades. E isso a gente pode observar pelas filas que se formam nos grandes magazines do mundo inteiro, quando alguma empresa dessa, que gera essa tecnologia, anuncia uma proposta nova. Tem pessoas que dormem na fila. Nós estamos trocando por muito barato a nossa essência divina. Veja, não sou saudosista, não sou contra a modernidade. Olha que beleza, tudo isso que nós estamos utilizando. Mas nós estamos pagando um preço muito alto. Nós somos capazes hoje de assentarmos à mesa para jantar, num restaurante qualquer, com um arsenal entre o prato e o copo de tecnologia, que ao invés de nos aproximar, distancia. Porque você está tão preocupado com os toques, com não sei o quê, quem é que está clicando, quem é que está no seu talk, quem é que está no seu Facebook, que a conversa olho a olho, a troca de informações, deixou de ser importante. Eu já vi casais de namorados, eu estava no ponto do ônibus voltando de um trabalho social, eu vi um casal que para mim, falei, gente, onde é que nós vamos parar? A namorada abraçada ao namorado, com o celular atrás, depois eu olhava. Gente, que relacionamento é esse? Que coisa é essa, né? Que chatice, porque é uma chatice. E uma falta de educação muito grande e uma demonstração de falta de humanidade. Gente, não há nada mais interessante, mais gostoso, mais compensador do que isso que nós estamos fazendo aqui agora. Olho no olho, proximidade, calor, atenção, gracejo, informação. Vocês pensam que somos nós somente que estamos passando informações para vocês? É claro que não. Entre nós aqui circula uma imensidão de sentimentos e conhecimentos que vocês estão direcionando a nós.
E os nossos corpos, sedimentados nessa estrutura chamada perispírito, estão recebendo essas conotações em forma de conhecimento, em forma de abraço, em forma de carinho, em forma de continuidade de um projeto. Da mesma maneira que nós estamos tentando verbalizar o conteúdo de informações que vão calar fundo nessas outras estruturas que também compõem vocês. Então seria muito bom que a gente pudesse entender esses mecanismos e colocássemos em prática agora, porque ele já vem de milênios. Milênios, avatares, pessoas, informações, prática, a comprovação de que o ser humano é muito mais do que esse sedimento de músculos e ossos, e que o processo de interação, ele é muito mais interessante do que você sedimentar-se em nações, em núcleos, em time de futebol, em preferência sexual. É muito mais do que isso, gente. A nossa relação, ela transcende qualquer uma dessas características. Isso são tão transitórias como transitório é o nosso tempo, sob o ponto de vista de imediatismo. Então, é uma coisa muito bonita quando a gente vai lá no passado e vê uma civilização tão interessante e que, como nós, não soube lidar com o seu conteúdo humano e se fez perecer. Mas a verdade desse processo, ela é tão constante que ainda hoje, em 2012, nós estamos em Poços de Caldas discutindo essa civilização e tentando tirar dela recursos de espiritualidade, para que a gente possa vencer esse novo ciclo de uma maneira menos infeliz e menos complicada do que os nossos antepassados. Eu acho que esse é o caminho, né? Jacó, a senhora teria algumas palavras para complementar o do Marcos? É muito bom o que você disse e é muito importante, porque de certa forma essa grande civilização, como ele disse, teve um colapso e teria desaparecido, mas ela não desapareceu, porque nós estamos falando dela aqui agora. Ela desapareceu, mas não desapareceu, ela continua viva, porque há ensinamentos que chegam até nós. A nossa civilização, como nós a entendemos agora, inevitavelmente também terá o seu colapso. Eu gosto muito da tecnologia. Eu sei pouco também, eu uso pouco, mas acho que está acontecendo uma coisa extraordinária no mundo. E essa tecnologia está fazendo coisas bonitas. Existe um programa que se chama Breathing, respirando. E tem os telefones celulares do iPad, iPod, desses todos da Apple. Você compra isso, parece que custa $2 e um pouquinho. Foi um psiquiatra neurocientista lá de São Paulo que fizemos pesquisas juntos sobre a mente que falou. Ele ensina as pessoas a respirar. Nós esquecemos de respirar conscientemente. A respiração consciente é a essência da nossa vida. Quando nós nascemos, a primeira coisa que nós fazemos é inspirar. Quando nós morremos, a última coisa que nós fazemos é expirar. E daí talvez tenha surgido a palavra espírito. É ar, oxigênio. E nós não sabemos respirar direito. As nossas emoções estão diretamente relacionadas com o nosso processo respiratório. Esse programinha, ele diz, você inspira em 2, você expira em 4. Se você inspira em 4, você expira em 6 ou 8. É um processo que se usa no yoga, no pranayama, é um processo que qualquer prática meditativa ou de oração nos leva. E isso nos conecta com alguma coisa maior do que nós. É tão simples, e você pode ter isso no aparelhinho. A questão é como que nós usamos a tecnologia, né? O que ele fala é muito interessante. É inapropriado você estar dando beijo em alguém e conversando com outra pessoa, né? É difícil porque você está dividido, você não está dando um beijo inteiro, né? Mas muitas vezes acontece, nós cumprimentamos alguém olhando para o outro. Ah, você está bem? Oi, e você? Eu não estou cumprimentando este aqui. Quando a gente encontra a sua santidade, o Dalai Lama, uma das coisas que nos seduz muito é que ele olha e fala com você. Depois ele olha e fala com outra pessoa, mas ele não está falando dividido, né? E isso é uma característica interessante. Outra coisa que dessa conversa foram me trazendo, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é
O Japão passou pelo tsunami. Agora, faz um ano que tivemos a grande catástrofe no Japão. E houve uma catástrofe no Haiti. No Haiti, nós temos hoje na Folha, no estado de São Paulo, a primeira página do estado de São Paulo, as irmãs de Caritas aqui do Brasil, Caritas, estão fazendo um trabalho ajudando o povo do Haiti a se recuperar. Nós não temos irmãs de caridade ajudando o Japão, porque acontece uma coisa muito interessante com o povo japonês, que é a unidade. Existe uma coisa muito interessante com uma civilização em que o indivíduo não é mais importante do que o coletivo. E que desde criança é educado para o coletivo. Então, quando acontece uma catástrofe como esta, não houve ninguém que fosse na loja dizendo, eu vou pegar para mim a água porque está faltando. Houve um pensamento de, vamos compartilhar a água. Houve um menino que estava numa fila, esperando um pratinho de sopa, ele estava com muito frio, tremendo, lá nevava. E um soldado norte-americano foi lá, deu um casaco a ele e deu a ele um lanche que ele, soldado, tinha com pena do menino magrinho, era o último da fila, e ele calculando, não vai sobrar comida para o menino. O menino pegou o casaco e os lanches, levou até a frente da fila e deixou lá para ser distribuído. Este tipo de pensamento e este tipo de sentimento é uma coisa que nós todos precisamos desenvolver se nós quisermos continuar vivendo como seres humanos no planeta Terra. O planeta é maior do que nós. Se nós somos uma doença na Terra, ou nos tornamos como uma doença, e vamos devastando tudo de maneira que não haja mais alimentos, e que nós vamos começar a brigar entre nós pela água, pelos alimentos e pelo espaço e pelo ar, nós vamos ter um problema muito grave. Então, o que nós aprendemos dessas civilizações que foram maravilhosas, mas que também tiveram erros? E uma frase que é do Mário Sérgio Cortella, que eu adoro, que diz isto, não é errando que se aprende, é corrigindo o erro que se aprende. Então, nós temos que olhar, sim, para as civilizações do passado e para as civilizações de agora, o que há de bom em determinados povos, em determinadas circunstâncias, que nós podemos trazer para a nossa vida para enriquecê-la. E o que foi que não foi benéfico e que nós temos que cessar. Se nós usamos uma linguagem próxima de falar isso é karma, a lei do karma, as causas e condições, o karma também há karmas que são mutáveis, são transformáveis. Aquilo que nós fazemos agora mexe com o nosso karma lá de trás e mexe com o karma lá adiante. Então, as nossas decisões de agora modificam passado e futuro. Por isso, a responsabilidade individual e coletiva. Existe uma coisa, sim, o que eu faço. Né? Eu desligo a torneira, eu apago a luz, eu não jogo lixo, eu respeito, eu falo com respeito às outras pessoas, eu penso com respeito sobre as outras pessoas. Mas também existem políticas públicas e elas são necessárias. E é muito importante isto, que nós somos corresponsáveis pelos nossos administradores. E se nós não confiamos, como os maias não confiavam mais nos seus líderes, o que acontece se nós não confiamos mais em ninguém? Se nós dizemos os políticos não prestam, os professores não prestam, as escolas não prestam, os médicos não prestam, os hospitais não prestam, o que presta então? Veja como é delicado isto. Não é porque há pessoas que são corruptas, os corações estão partidos. Cor de coração rupto, partido, não está íntegro, não vê o todo, é alguém para ser apiedado. Mas não dizer que todos nós somos corruptos. Nós não somos. E eu acredito no ser humano. Eu acredito no DNA humano, nosso DNA. Se vocês não acreditam em nenhuma divindade, o nosso DNA, ele quer sobreviver. E porque ele quer sobreviver, ele está criando uma mudança no nosso modelo mental. Uma mudança dos nossos relacionamentos. Toda essa internet, essa tecnologia, ela é um material de alguma coisa que acontece invisível,
nós estamos em rede. E aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, mexe na rede da vida. Por isso é importante que você preste atenção como você fala, como você toca objetos, pessoas, e como você pensa a realidade. Se você é capaz de pensar com sabedoria, com compreensão, com carinho, com ternura. E as transformações são feitas não pelo dedo em riste, mas pela acolhida amorosa que transforma verdadeiramente. A Mãe Terra, como agora é chamada, né? Leonardo Boff, que vai estar com vocês aqui no fim do mês. Ele esteve há pouco tempo na ONU, e ele pediu que a Terra seja chamada de Mãe Terra. Pediu que na ONU, na cúpula da ONU, se coloque o planeta Terra. Que a gente passe a amar a Terra, que é a nossa casa, que é o nosso corpo comum. O altar da vida na Terra. Respeitar. E esse respeito depende de cada um de nós, de nos respeitarmos como esse sagrado que somos. O sagrado não está em um lugar especial, separado, está em tudo, em toda parte. E quando nós reconhecemos isto, e nós reconhecemos aqueles que erram, que falham, que têm boas intenções, mas não conseguem atingir seus objetivos, e quantas vezes nós erramos e falhamos, e aí o que nós fazemos? Tentamos de novo, como criancinhas aprendendo a andar. Vocês conhecem alguma criança que desistiu de ficar de pé? É difícil o equilíbrio nas duas perninhas. Cabeção pesa 5 quilos. Equilibrar muito difícil. Todos nós conseguimos. Nós erramos, caímos, nos machucamos, choramos, levantamos de novo e tentamos outra vez. Nós estamos aprendendo agora a lidar com as nossas emoções. Estamos aprendendo a compreender as minúcias da mente e do espírito humano. É maravilhoso o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma época belíssima. Nos deram uma joia preciosa em nossas mãos. Uma tecnologia extraordinária, uma capacidade científica de cura. Nós vivemos mais tempo agora. Podemos até fazer implante de dente, olha que coisa maravilhosa. É um absurdo, né? Mas fazemos. Temos meios de curar, temos alopatia e temos homeopatia funcionando junto. Podemos pegar coisas interessantíssimas de civilizações, de povos indígenas e combinar isso com as coisas da Europa, as descobertas, e ter uma longevidade saudável. Temos preocupações com o nosso corpo. Olha quantas academias tem, que interessante. A gente fala que feio. Não é feio, o corpo é precioso. Não pode cuidar, deixar ele de qualquer jeito, tem que fazer atividade física, recomendo a todos vocês. Atividade física, caminhar, andar, correr, vai malhar, é bom, não faz mal. Solta serotonina, endorfina, dá prazer, dá alegria, contentamento. Primeiro ensinamento de Buda, é preciso ter contentamento com a existência. Uma médica amiga minha, ela faz voluntariado no hospital Emílio Ribas, de São Paulo, que é de doenças infecto-contagiosas, e ela está fazendo um curso sobre tratamentos terminais, paliativos. O sonho dela é ter um hospital paliativo para pacientes terminais carentes. E ela foi para a Argentina, ela ia fazer o exame, não falava espanhol direito, preocupada, saiu do hotel. Nossa, e se eu não passar na prova? Era uma prova oral, tinha que... Como se ela estivesse entrevistando um paciente, que era um ator, mas era um bom ator, e a professora do lado, estava preocupadíssima caminhando, quando ela passou numa casa que oferecia alimentos para pessoas carentes. Estava fechada a casa, mas tinha um cartaz que dizia o seguinte: as coisas grandes só se consegue com alegria. E de repente ela fotografou aquilo e disse: onde está a minha alegria? Eu sou saudável, eu posso andar, estou fazendo uma prova de um curso que eu gostaria de fazer. Meus filhos estão bem. Se eu não passar nessa prova, paciência. Ela foi lá e tirou 10. Ela poderia ter tirado uma nota muito menor, se ela fosse com toda aquela ansiedade, eu tenho que acertar, eu tenho que acertar. Quando você se solta na alegria da entrega,
há uma mudança muito grande na nossa vida. E é isso que eu queria compartilhar. Nós estamos vivendo um momento único, sagrado, belíssimo da humanidade que está se transformando, que está se redescobrindo, que tem críticas, que não aceita tudo de qualquer maneira. A gente vê notícias e pensa, o que está por trás disso? A gente conseguiu uma massa crítica muito interessante, mas que ela não seja destrutiva, que ela seja construtora de uma cultura de paz. Cultura é a maneira de nós vivermos e nos relacionarmos. É a maneira que se conta a história da humanidade. Não só de guerras, mas de conquistas, de descobertas, da posição das mulheres. O plural de ser humano não é homem. Ser humano são homens e mulheres. Nós não sabemos o papel das mulheres nas civilizações, porque quem escreviam eram homens. Nós não sabemos dos povos africanos, nós não sabemos dos povos indígenas, e nós estamos redescobrindo isto. Então estamos vivendo um momento muito bonito, desse aprendizado, desse crescimento, e nós somos os coautores dessa realidade. Vamos fazê-la maravilhosa, pelo nosso bem, em gratidão daqueles que já viveram antes de nós e que nos deixaram esse legado da vida, e para todos aqueles que possam vir nesse eterno tornar-se que é a existência. A senhora disse a respeito de notícia, nós vivemos uma era da informação instantânea, fragmentada, de fofocas, né? O que faz sucesso na internet são as fofocas, e há sites que divulgam coisas horrorosas, neonazismo, canibalismo e por aí vai. O jornalismo, e aqui eu me dirijo ao professor Marcelo, é considerado o registro telegráfico da história, e num certo sentido é um espelho da realidade imediata, o presente que a gente vive, e as pessoas são até meio viciadas em notícia, de ficar, tem que me informar, tem que me informar, tem que me informar. Se o jornalismo, num modo geral, espelha o que é ruim para a sociedade, num certo sentido e dialético, para que a sociedade possa melhorar, se você evidencia o que está errado, é preciso melhorar. Nós vivemos num país iluminado, não só do ponto de vista astrológico, geográfico, cultural, uma cultura polifônica, povo maravilhoso. Se você for comparar a outros povos europeus, frios, quer dizer, o Brasil é um país lindo, mas a classe política realmente não ajuda, né? É verdade. Tem uma frase clássica de um poeta carioca, que eu nunca mais me esqueci quando eu li, que diz que Brasil, fraude explica. Então, como a gente começa a perceber denúncias em Cachoeira, o paladino da honestidade parlamentar está envolvido com bicheiro, sórdido, ladrão, canalha, que explora o jogo e de uma certa forma até acaba se envolvendo em assassinatos. Quer dizer, horrível. Nesse sentido, professor, se o presente está errado, existe um abismo negro que o separa de um passado de sabedoria luminosa. E isso, de uma certa forma, anula um futuro promissor, futuro de luz, o futuro que todos imaginam que poderia ser melhor e será melhor, que eu acho que o otimismo é a alma da vida. Voltando ao gancho histórico, eu me lembro, não sei se foram os astecas que previram a própria destruição e profetizaram a própria destruição da sua civilização com a chegada dos espanhóis, ou as outras civilizações maias e incas também teriam tido uma forma de prever isso no futuro? Muito bem. Realmente os astecas, nós temos alguns documentos que remetem a tempos difíceis historicamente que coincide com 1492. Em relação à civilização maia, a mesma coisa. Nós também temos alguns que nós chamamos de estelas, que eram grandes placas em rocha, onde você tem alto e baixo relevo, ali uma série de inscrições que remete a alguns momentos.
Então nós podemos afirmar que sim, que existe uma certa informação correta em relação a isso, mas é óbvio que existe uma subjetividade muito grande, porque a datação ela não é tão exata no sentido da afirmação do fato. Mas o calendário maia, um dos períodos de transição dos 52 anos que eu disse, daqueles dois calendários, que é o Tzolk'in e o Rabi, ele culmina exatamente uma mudança de ciclo, ele culmina em 1492. Os maias, eles tinham um período, aquilo que eles chamam de calendário civil, que é o Rabi, esse calendário ele era um calendário de 360 dias, mais 5. Esses 5 eles chamavam de Uaeb. Esse calendário, esse final dele era um momento difícil. Era um momento que eles precisavam ritualizar muito, porque era a convergência energética nesse final desse ciclo era sempre muito tensa, né? Então, todas essas civilizações que a gente está discutindo, todas elas eram pautadas sobre a luz de uma abstração filosófica muito profunda, muito profunda. E tudo isso leva a um sentido social, porque o que nós temos que entender é que todas as estruturas políticas dessas civilizações, elas tinham uma argumentação e se justificava pelo aspecto religioso. Reparem que nós vimos isso no Egito, nós vimos isso na Mesopotâmia, né, nos povos da Mesopotâmia. Então, historicamente, nós encontramos isso. E pensando um pouco aquilo que foi falado até aqui, a questão de 2012, ela vai muito ao encontro de um sentimento que é puramente humano, que é a ideia do terminar e começar algo novo. Essa ideia de final dos tempos, ela não é nova para a humanidade. Nós vivemos há pouco a virada aí para 2000, que não é a virada do milênio, né, foi só depois de 2001, mas foi tão explorado também pela mídia, e isso movimenta massas. Essa questão de 2012, ela está sendo muito perigosa. Hoje você já tem, por exemplo, na Espanha e na França, pessoas vendendo iglus, que a gente estava comentando ali, hermeticamente protegidos com chumbo, né? Locais que eles acreditam que vai sobreviver a esse apocalipse. Nós temos aqui no Brasil também alguns movimentos que têm essa convergência, Brasília e outros aí, tem aqui na região também de Mato Grosso. E essas pessoas, elas estão vendendo, eu vi uma coisa que isso eu não aguentei, kit de sobrevivência para 2012, tem máscara, é verdade, já tentaram inclusive me vender aí. Então é kit de sobrevivência para 2012, tem uma massa enorme aí que quer saber onde eu vou estar no dia 21, porque eu acho que eles pensam que eu sei o que vai acontecer naquele dia. Se alguém souber, me fala, porque eu também não sei. Então, estão vendendo kit de sobrevivência. Na França, foi impressionante, porque o lance foi pela internet, que talvez seja o lado ruim aí da tecnologia, foi algo em torno de uma semana, esgotou. E o preço de um iglu desse equipara-se aí a algo em torno de, em reais, aí, minimamente uns 600 mil reais. E vendeu em uma semana. Vocês conseguem perceber o que significa isso? Há pouco, eu dei um curso na PUC, São Paulo, sobre pré-colombianas, para o COGEAI, que é a pós-graduação da PUC, e eu tive na minha sala alunos que, vocês não vão acreditar, mas que fizeram carnês muito longos, porque o mundo vai acabar em 2012. Falei, não, vocês estão de brincadeira comigo. Pessoal, eu estou falando sério. Inclusive tem uma pessoa aqui na plateia que foi lá no curso e que confirma o que eu estou dizendo. Então, e ao mesmo tempo, eu tive jovens indo para palestras, que eu ministro palestras sobre o tema, e jovens que estavam chorando quando chegaram. Eu recebo e-mails aí de vários lugares,
E muitos jovens, e aí vem a minha preocupação muito grande, muitos jovens escrevendo e pedindo assim, usando o termo, professor, pelo amor de Deus, o mundo vai acabar? Porque eu queria ser médico, porque eu queria ser feliz. E é muito complexo lidar com isso, é muito perigoso lidar com isso. Portanto, eu acho que cada um de nós temos que ser um ponto de luz que vai sair daqui hoje e dizer assim, sob a perspectiva do calendário maia e da civilização maia, em momento algum eles falaram que o mundo ia acabar. Inclusive ele pode acabar agora, nesse momento, porque nós nunca vamos saber quando ele vai acabar. E essa ideia de que o mundo vai acabar, ela tá muito inserida nessa questão humana, nesse sentimento humano de, como eu disse, que as coisas estão ruins, então essa ideia de que o acabar vai produzir o novo. Eu venho fazendo um estudo sociológico, que eu também sou sociólogo, eu tenho a formação de sociologia, mais dentro da visão de sociologia e filosofia. O que leva as pessoas a esse sentimento? Porque isso é um fenômeno. Isso no meio acadêmico chama-se Y12. O fenômeno de 2012, o nome técnico é Y12. O que leva a esse fenômeno Y12? É problema social? É carência? É cultura? Etc, etc. Bom, pontuamos que pessoas que acreditam que o mundo vai acabar, esse fator não é determinado especificamente por questão social, não é determinado por cultura, não é determinado por gênero, não é determinado por essas questões. Ela é determinada, volto, ao vácuo. E o que é esse vácuo? A gente precisa ser mais feliz, gente. Eu costumo dizer assim, a vida é muito rápida. Muito, mas muito rápida. E eu acho que o grande projeto de Deus, cada um entenda dentro da sua fé, é que eu seja feliz. Eu acho que é isso que Ele quer. É simples. Marcelo, você nasceu, você tem que ser feliz. Por exemplo, eu estou num momento de extrema felicidade agora. Porque eu comecei a estudar os maias com 9 anos de idade, eu tenho 41 anos, e eu consegui trazer hoje uma civilização, eu estou falando para vocês, uma civilização que floresceu no meio da floresta, e ela teima em dizer que ela ainda existe, ela está aqui no meio de nós. Os maias estão lá no México. Você encontra a ascendência maia andando pela rua. E sabe por que eles deixaram de existir? Porque pela visão eurocêntrica, com a chegada aqui, que infelizmente é usado descobrimento, mas foi chegada do europeu na América, eles tinham que eliminar o outro por não compreendê-lo. Prática essa que infelizmente nós fazemos ainda. Eliminar o outro quando eu não entendo. Portanto, eu não entendo que eu tenho que amplificar-me no outro. Eu tenho que me amplificar na Monja Coen. Eu tenho que me amplificar no Marcos. Porque assim, o nosso conhecimento, junto com o de vocês todos, vai se amplificar nesse espaço sagrado. Eu entendo que não importa o local, seja um terreiro, uma igreja católica, um templo evangélico, budista, o importante é que eu torne aquele local sagrado. Eu entendo que a partir do momento que nós estamos aqui com o espírito que viemos, nós transformamos esse espaço em um espaço sagrado. E o mal dessa humanidade, na minha opinião, é que a gente está transformando o sagrado em profano. O maior desafio que eu acho que a humanidade tem hoje é resgatar o sagrado na atitude humana. Ideologicamente eu sou humanista. Quando eu fiz a Universidade de História, adivinhem o que eu era? Marxista. Sem dúvida, materialismo histórico, eu sou a minha caminhada dentro da academia, e é claro que a minha raiz continua essa, historicamente como profissional, mas o que é ser humanista? Ser humanista é essa ideia de amplificar, se amplificar no outro.
O que adianta discursos e não prática? Não adianta nada. Eu estou cansado de escutar que uma andorinha só não faz verão. E a andorinha Buda? E a andorinha Jesus Cristo? E a andorinha Madre Teresa? E as andorinhas que estão aqui? Chico Xavier e tantos outros, né? Olga Benário, Che Guevara, sei lá. Sim. Então, meus amigos, eu acho que um pouco de 2012, a reflexão de 2012, é a gente pensar o que a gente pode mudar para melhor. Eu acho que 2012, quando ele é visto como final dos tempos, é o momento onde eu vou me enganar com as flores imagináveis que são produzidas pelo mundo aí, e eu deixar de transformar esse mundo num espaço de felicidade. Pensar 2012 da forma que está sendo pensada é votar errado. É votar errado. É o continuismo da corrupção. É o continuismo da miséria. Uma certa feita eu fui dar uma palestra, fui convidado pela diocese de uma cidade de São Paulo. Vocês devem lembrar, quem é católico, que a campanha da fraternidade foi a Amazônia. E o símbolo era uma Vitória Régia muito bonita, com uma criança brotando. E eu sou ambientalista também, eu faço parte de uma ONG lá em São Paulo, chamada Gaia, Grupo Ação e Integração Ambiental. E, portanto, eu fui convidado para falar sobre questão ambiental e ser humano. E aí, no meio da reflexão, eu olhei aquela imagem e falei assim, pessoal, a gente tem que cuidar da questão ambiental. Mas a hora que eu sair daqui, eu tenho certeza que no farol vai vir uma criança me pedir dinheiro. Porque da mesma Vitória Régia que brota uma criança, do asfalto lá em São Paulo, brota milhares de crianças cheirando cola, usando crack, que é a pior que existe. Então, não adianta só não cortar a árvore se a gente não olhar para o outro com respeito. Sabe? Porque o outro, como a árvore, é parte de nós. Então nós não podemos dividir as coisas. É como a ciência. No passado, os homens e as mulheres eles eram mais completos porque a visão que eles tinham era do todo. Hoje nós somos em partes. Nós somos em partes. Então nós temos que voltar e tentar a ser o todo. Então eu acredito que 2012 é um momento sensacional para a humanidade. É um momento onde eu acho que nós vamos entrar numa profunda reflexão sobre o que somos, o que podemos fazer e, sem dúvida nenhuma, construir um mundo melhor. Eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo pelos cantos que eu estou caminhando. Eu tenho fé nisso. Agora não é o historiador, é o Marcelo Lambert que está dizendo para vocês. Eu tenho fé que nós estamos num momento profundo de transformações, quebra de paradigmas. É isso que nós estamos vivendo. E para tanto, a gente precisa tomar consciência disso. Porque a consciência, ao contrário, é o que nos leva ao erro. E aí repetir o profano que devemos levar para o sagrado. E essas civilizações, elas foram homens e mulheres do seu tempo, gente. Não cabe a nós julgar. Quem se importa é Damara Mourão, ela é esposa do Doutores da Alegria. E é sobre empreendimento social. Nós todos podemos nos tornar empreendedores sociais. Ou seja, fazer a nossa parte. E se alguma coisa nos incomoda, vamos juntar pessoas e fazer alguma coisa a respeito. Não é só dizer que os políticos não fazem, o que nós estamos fazendo. E se você acha que a política não é boa, candidate-se. Seja político e mude a política. Porque não é só no Brasil, é no mundo. E é preciso que nós, as pessoas, acho que Martin Luther King dizia isso, o que eu tenho mais medo é o silêncio dos bons. Para você se fazer ouvir, participe. Política é a nossa vida. Tem um livro muito interessante que chama Política para não ser idiota. Político significa fazer parte da vida pública, não estar separado, não falar eu aqui e lá a sociedade. Eu sou a sociedade, eu sou esse todo e, portanto, eu cuido do todo. E nós todos
podemos fazer parte, porque nós somos parte. Então, vamos fazer o nosso melhor, que vai ser o melhor para a humanidade. Bom, eu vou contar uma historinha rapidinha que eu vivi. A gente viaja muito, tanto em relação ao livro, porque eu sou o divulgador da editora Casa dos Espíritos, também palestras, seminários e agora com o livro, né? Então eu fui convidado por uma grande instituição do Rio de Janeiro, que representa a doutrina espírita no país. E eu cheguei no hotel e houve algum problema no hotel em que eles haviam enganado com o apartamento que eu ia ocupar. E como eu ia ficar somente 2 noites, eles disseram, olha, houve um equívoco, nós vamos te colocar no 13º andar do nosso hotel. O 13º andar era a suíte do hotel, era o quarto, era o apartamento mais caro. Eu brinco que o quarto era maior do que o meu apartamento inteiro onde eu moro. Enfim, entrou um negro, né? E no outro dia, quando eu desci, ou era um pagodeiro, ou era um jogador de futebol, porque eu passei a ser doutor aos olhos das outras pessoas, porque eu estava ocupando o 13º andar daquele hotel, que era o apartamento mais caro. Então entrou Marcos Leão e desceu o doutor Marcos Leão no outro dia, aos olhos das outras pessoas. E por coincidência, desceu uma loura francesa. Então pronto, negro e loura é o casal perfeito. E olha, gente, as regalias que eu tive só por ter descido daquele elevador na manhã, começou no momento em que abriu a porta para eu tomar café. Eu era agora o doutor, não é? Ninguém queria saber quem eu era. O fato de eu ter descido. E 13º andar é o apartamento mais caro. Então eu fico pensando como a gente é superficial, né? Como a gente às vezes fala tão mal, fala mal da sogra, fala mal do político, fala mal de fulano, mas porque nós somos superficiais. E esse relacionamento é um relacionamento de via dupla, né? Mão dupla. Se nós somos superficiais, é também porque nós nos apresentamos superficiais. A gente tem uma vergonha muito grande de dizer a que veio. E nós temos que dizer a que viemos. Nós não temos que ficar guardando ou escondendo quais são os nossos propósitos. No Livro dos Espíritos, que é o livro filosófico da doutrina espírita, Kardec pergunta por que o mal prospera na Terra. E os Espíritos respondem, porque os bons são tímidos, covardes, se escondem, e o mal não. Ele diz ao que veio. Eu não gosto de você, eu não quero conviver com você, eu vou te matar, eu vou te agredir. Ele diz ao que veio. E nós, os chamados bons, né, ficamos cheios de dedos, né? Não, porque a pessoa ela é de gênio quente. Não, gente, nós temos que dizer a que viemos. Se nós estamos cansados dessa corrupção, seja em que setor for da nossa sociedade, nós temos que nos tornar menos corruptos. E nós somos corruptos. Toda vez que a gente chega na segunda-feira, na nossa repartição pública, e o nosso horário é às 8, a gente pendura a nossa bolsa na cadeira, o nosso casaquinho, e vai para o refeitório falar da novela das 8, e dá 8h15, dá 8h20, dá 8h30, e a gente não está na nossa sessão. Isso é corrupção, isso é roubo. Você está roubando a sua empresa, roubando o seu patrão, e ao final você vai reivindicar, queimando pneu na porta da empresa, dizendo que você tem direitos. Relacionamento é via de mão dupla. Nós temos que fazer as coisas acontecerem, e se a gente quer de maneira diferente, comecemos nós fazermos diferentes. E nós espíritas, e aí eu vou dizer de maneira específica, vamos sair de dentro dos nossos centros espíritas. Espiritismo não foi para a gente ficar recebendo mentor, nem espírito desencarnado, não. Espiritismo foi para nos fazer pessoas melhores. Kardec perguntou aos espíritos, o que é ser espírita? Ser espírita é o esforço que você faz para domar as suas más inclinações. E nós não vamos domar as nossas más inclinações enfiados dentro do centro espírita o tempo inteiro, fazendo sopa, enxovalzinho, recebendo os espíritos. Isso não faz de ninguém melhor. Vai nos fazer melhor quando a gente se envolver com a sociedade. Porque a espiritualidade é envolvimento com a sociedade. Nós somos seres espirituais num corpo físico.
Então nós temos que envolver com as coisas boas e com as coisas não muito boas do nosso mundo. Isso é ser espírita e espiritualista. E é agregar valores positivos à nossa alma. Então vamos deixar de hipocrisia. Fechando a minha palavra, eu tive agora num evento em São Paulo, e aí eu fui apresentar à moça um livro, chama Força Eterna do Amor, que é da Teresa de Calcutá. E atrás do texto tem uma frase que um senhor chegou para ela e falou assim: nossa, nem por uma quantidade X de dinheiro eu daria um banho a um leproso. Ela disse: nem eu dou banho a leproso é por amor. Né? E aí a moça disse que o livro mexeu muito com ela, e eu fui perguntar por quê. Ela falou assim: não, porque eu faço um trabalho que chama Ronda, em São Paulo. Um grupo sai à noite visitando viadutos e ruelas, distribuindo pão e aquela coisa toda. E eu, quando fui apresentar o pão a uma mendiga, ela até virou para mim, disse que devia anos que não devia ver uma água. Ela virou para mim e falou assim: antes do pão eu quero que você me dê um abraço. E ela ficou assim: e você deu? Não, nem eu daria. E a grande maioria que está aqui não daria. É muito difícil, gente. É mais legal você mostrar benemérito com um pedacinho de pão e um agasalho, que é o começo de um trabalho. Mas você partilhar a humanidade com alguém que vive uma situação complicada e difícil, e vencer o seu boticário, o seu perfumezinho para abraçar alguém que porventura não tem a oportunidade de ter, é muito difícil. Mas isso é que é ser humano. E aí a gente fica buscando mecanismos, acessórios, para vivenciar uma experiência como essa. Digo para vocês, não sou capaz não. Mas você, a partir do momento em que eu compreender que ali tem um indivíduo que eu estou deixando que permaneça naquele estado. Quando ela vira para mim, eu não quero seu pão, eu quero seu abraço, eu quero seu calor, eu quero seu olho no olho, eu quero a sua humanidade, porque eu também sou humana. O seu pão você me dá depois. Então não é com muito dinheiro que a gente faz as coisas, é com muito amor. E aí, quantos avatares a gente tem que apresentaram isso de uma maneira fantástica, e a gente vangloria e diz as coisas acontecerem, e perdemos a oportunidade de exercer esse papel. Não precisa ir para a rua não, dentro da nossa casa. Tem muita gente, ao invés de querer um videogame, um acessório, uma bijuteria, quer um abraço, uma palavra, um carinho, um momento que você pare e me ouça. Eu preciso conversar com você. Desliga esse Faustão, desliga, sai desse Twitter. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos arrumar as nossas coisas, discutir a relação. Era isso. Marcos, antes que a gente possa fazer uma pré-finalização e passar para a plateia, para as perguntas da plateia, aproveitando que você está com a palavra, consideração final sua, do Marcos, a gente fecha com a monja, só que antes eu gostaria de reforçar que nós estamos com os 3 livros dos nossos ilustres palestrantes, Zazen, a prática essencial do Zen, da nossa querida monja Coen. Agradecemos muito a sua presença mais uma vez aqui em Poços de Caldas. Poços de Caldas te ama, monja. Do fundo do coração, com certeza. É mútuo. Editora Colmed, o livro está aqui à nossa direita, baratinho, com preço de ocasião. O livro do nosso querido Marcos, Você com Você, que ele acabou de dizer, não é isso, Marcos? Traduz tudo que você acabou de falar, palavras lindas. Pelo Espírito Calunga, também está ali à nossa direita, baratíssima, né, Marcos? Isso, preço legal. E aqui eu tenho o livro do nosso ilustre Marcelo Lambert, Civilização Maia, História e Pensamento. Capa linda, hein? Maravilhosa, editora Escortece, que por sinal é daquele ilustre senhor que está no canto inferior direito daquela foto ali do nosso queridíssimo e genial Jurandir Ferreira, um dos homenageados dessa feira, ilustre escritor Poços Caldenses, que pouca gente conhece, e eu aconselho vocês a procurarem as obras desse homem, porque ele é fantástico. Quem esteve aqui na abertura do Festival 2012, este ilustre senhor, ancião, genial, intelectual, inteligentíssimo, que ama também Poços de Caldas, que não pôde estar aqui na abertura por ser, como ele disse, né, Gi, 93 entrando em 94, né? A Gisele esteve na casa dele em outubro do ano passado, registrou
imagens históricas que daqui talvez a 10, a 20 anos estaremos exibindo aqui de novo, porque é um documento histórico. E as coisas que ele fala a respeito de Poços de Caldas, do próprio Jurandir Ferreira, da importância desse festival que tem, de uma certa forma, balançado os 4 pilares de Poços de Caldas aí, da importância da cultura. A gente tem visto crianças, pessoas de idade que vêm de cidades próximas aqui, quer dizer, na verdade é um terremoto cultural. Esse encontro que a gente está tendo aqui, como eu disse a Monja antes aqui, foi um dos mais procurados, porque as pessoas têm essa necessidade, Marcos, necessidade de tentar buscar respostas para o labirinto de bits eletrônicos que se transformou essa vida conturbada, fascinante, interessante e um futuro, falando aqui com o nosso querido historiador, que com certeza será muito melhor que esse que a gente vive no momento, não é verdade? Então, como eu dizia, o Scortese, ele inclusive, né, Gis, está desde a primeira edição com a gente. Pessoa simpaticíssima, tive o prazer de conhecê-lo. Um beijo no coração do Scortese, que é o editor do livro do Marcelo. Bem, eu agora aproveitando para finalizar rapidamente, o Marcos, Marcelo e a Monja, considerações finais a respeito desse encontro luminoso, maravilhoso, e a gente abre para talvez poucas perguntas, né, Gi, em função do andar da hora aí, que são quase 10 horas da noite, o papo está maravilhoso. Eu ficaria aqui até 2 horas da manhã conversando. Mas eu acredito que, sei lá, as pessoas, não é verdade? Com certeza, poderia até continuar, mas as pessoas vão sair daqui e levar essa mensagem que a gente está assimilando aqui, eu acho que no fundo do coração e na profundidade da mente, né? Por favor, Marcos. E depois a gente abre para as perguntas, que talvez sejam quantas? 150, talvez, né, Gil? Pois não, Marcos. Mais uma vez, remetendo ao Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos se é possível ser feliz aqui na Terra. E aí os espíritos respondem, não. Não. E tem gente que para aí no não, né? Mas eles continuam, o que eu acho muito interessante, eles falam assim, não no entendimento do que vocês têm por felicidade. Mas cabe a cada um de nós, ou de vocês, ou de nós, fazer o máximo de esforços para que você compreenda o que seja essa felicidade e a torne possível no seu dia a dia, né? E talvez muitos de nós não tenham uma definição exata do que seja. A gente coloca na mão de tantas pessoas uma conquista que a cada dia é nos oferecida. Mas eu creio que um dos caminhos seja algo semelhante a esse que nós estamos fazendo aqui. Parar um pouco, desligar tudo, né? Alguns assistiram com o celular ligado, né? Mas desliga tudo. E vamos conversar sobre coisas que nos dizem relação diretamente. É o que meu livro diz, o Você com Você. Feche um pouco a porta lá para fora e volte a atenção para aquilo que de mais importante existe no universo. Você. A sua vida de cotidiano, a sua vida de relação, a sua vida com você, os seus sonhos, as suas expectativas, reelabore isso. E você não precisa fazer coisas mirabolantes. Nós somos, gente, criativos por essência, oriundos de um Deus que é criativo o tempo inteiro, alegre. Eu sou apóstolo da alegria. Eu não consigo entender a vida sem essa essência, que é a saúde da alma, né? Então é isso, deixemos com que momentos como esse se tornem uma constante na nossa vida. Seja dentro da nossa casa, na escola, no ônibus, na praça, num banco. Vamos deixar um pouquinho as revistas de fofoca, né? Leituras que não nos levam a nada, músicas que, pelo amor de Deus, dá até, né? E vamos reacender essa relação afetiva, social, religiosa, num patamar diferente, levando em consideração a história dessas grandes civilizações que ainda hoje passeiam entre nós, né? E dizem, olha, vale a pena viver, vai atrás dos seus sonhos, porque por mais que as coisas estejam complicadas, nós temos muito ainda por viver nessa escola abençoada que a gente chama de planeta Terra. Então, vamos à luta, né?
Bom, finalizando, eu gostaria que todos nós víssemos 2012 como um momento de grande transformação, um momento verdadeiro dentro de nós, no sentido de construir um mundo melhor, para que haja uma equidade social justa nesse país, né? Que esse país de fato corresponda politicamente e socialmente àquilo tudo que pelo menos a mídia está nos dizendo que ele está passando, e que a gente consiga de fato encontrar a nossa totalidade. Eu acho que a gente tem que dizer não a ser pela metade. Eu acho que nós temos que ser pessoas inteiras. E pessoas inteiras são pessoas que transformam, que mudam a sua história. Eu costumo dizer que, querendo ou não, há alguns minutos, horas, enfim, nós não fizemos essas escolhas de forma objetiva, mas vocês passaram a fazer parte da minha história e eu, de certa forma, também passei a fazer parte da história de vocês. Portanto, se eu tenho essa possibilidade, como eu vou escrever essa história, nada mais, nada menos, está em nossas mãos. Eu acredito muito na força humana da realização. As grandes pirâmides, elas não foram construídas num passe de mágica. Alguém trabalhou. Alguém trabalhou. Alguém projetou. Somos nós. Nós produzimos esse mundo. Então, meus amigos, eu queria assim que vocês saíssem daqui hoje com esperança. Esperança mesmo, de verdade. De verdade. Que vocês saiam daqui com algo bom dentro de vocês. Não pensem sobre a perspectiva do final dos tempos. E eu vou remeter uma fala anterior para finalizar. Quando eu disse que tem jovens que escrevem, ou até me encontram em palestras chorando, e aquilo me atormenta muito, porque quando eu tinha 14, 15, eu sonhava tanto. Mas eu sonhava tanto. Eu sou uma pessoa que eu posso dizer que muito do que eu sonhei eu já consegui. E creio que ainda vou conseguir bastante coisa. Não é material não que eu estou dizendo. Estou falando enquanto ser humano. E não tem nada pior do que você tirar de um jovem, de uma criança, ou de um homem de 41 anos, ou de 50, 80, 90, a possibilidade de sonhar. Tirou isso, tirou a tua alma. Então vamos levar a possibilidade do sonho. Este mundo foi feito por homens e mulheres que sonharam. Eu não tenho dúvida disso. E para finalizar, uma saudação maia. I like share. Traduzindo, eu sou um outro você. Muito obrigado. Muito lindo. Eu só posso fazer agora tagarelice, né? Depois disso. Então, vamos fazer um momento de meditação silenciosa? Que tal? Nós nos sentamos da metade para frente da cadeira. Vamos endireitar a nossa coluna. Sente o alongamento da coluna vertebral, o alongamento da cervical, o queixo um pouquinho para baixo. Movemos o corpo um pouco da esquerda para a direita, para achar o eixo de equilíbrio. Ele naturalmente vai chegar no centro, nem muito para frente, nem muito para trás. Podemos colocar as mãos, se vocês quiserem, que nós chamamos de mudra cósmico. É a mão direita vai embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de levezinho, como se houvesse uma finíssima folha de seda que não vai cair nem amassar. É o movimento dos planetas em torno do Sol. Nós estamos no cosmos, mas o cosmos está em nossas mãos. E aí nós vamos prestar atenção na nossa respiração. Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós inspiramos pelas narinas e soltamos bem devagar pela boca.
Inspiramos de novo. Uma última vez. Fechamos os lábios com suavidade e vamos respirar apenas pelas narinas. E vamos nos lembrar de um momento de grande ternura na nossa vida, uma pessoa, um bichinho, vovó, vovô, um brinquedo talvez. E sentimos essa amorosidade. Incluímos todos nesta sala, nesse amor. Todas as pessoas que conhecemos e as que não conhecemos. De Poços de Caldas, de Minas Gerais, do Brasil, do Hemisfério Sul, da Mãe Terra, do Sistema Solar, da Via Láctea, do Universo, Pluriverso, desse berço de estrelas. E procuramos pela Via Láctea, a nossa estrelinha de quinta, o Sol, e os planetas, e a Terra, e o Hemisfério Sul, Brasil, Minas Gerais, Poços de Caldas, esta cadeira onde estamos sentados, este chão, este ser também, pleno do nosso amor. Inspirando e expirando. Não somos parte do todo, somos o todo manifesto em inúmeras formas. Podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos.